capítulo 14, versículo 6, Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, nós aprendemos nas Escrituras que a única maneira de nos aproximarmos de Deus é pelo caminho, e o caminho é Jesus. Nos Evangelhos nós aprendemos que toda a nossa oração que fazemos ao Pai, se nós pedirmos em nome de Jesus, o Pai nos atenderá, o Pai ouvirá. Porque Jesus é essa chave que abre a porta do céu. Tudo aquilo que pedirmos em nome de Jesus, crendo, nós recebemos. Porque Ele é o único nome. É o nome que está sobre todo nome. E sabemos que não existe no céu, nem debaixo do céu, nem na terra, nem outro nome dado, pelo qual importa nós sermos salvos. Esse é o nome de Jesus, é o nome que está sobre todo nome. E foi Ele quem disse: eu sou o caminho. Lá no livro de Provérbios capítulo 14, versículo 12, fala assim que há caminhos que para o homem parece caminho de vida, mas o final deles é a morte. Nós ouvimos aí fora pessoas falando que existem outros caminhos que levam a Deus. Nenhuma religião leva a pessoa a Deus. Nenhum anjo, nenhum homem, nenhuma entidade leva o homem a Deus, a não ser Jesus. Ele é o único caminho. Existem vários caminhos que para o homem parecem que são de vida, que parecem que levam a Deus, mas sabemos que existe um só caminho. Da mesma forma que Jesus afirma: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, mas ele afirma: eu sou a videira verdadeira. Assim como há muitos caminhos que parecem de vida, existem muitas videiras que parecem, mas não são verdadeiras. Jesus é a única videira. Eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho. Então não tem como o homem se aproximar de Deus se não for através de Jesus. Nenhuma religião, nada, nenhuma filosofia, ninguém, nem no céu, nem debaixo do céu, nem na terra, não existe outro nome dado entre os homens, a não ser o nome de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Agora existem caminhos, muitos caminhos, mas apenas parecem, mas o único caminho é Jesus. Agora a Bíblia fala de caminho. Eu me lembro que foi no caminho que Jesus teve encontro com 10 leprosos, e ali um grande milagre aconteceu. Os leprosos creram e foram limpos. Foi também num caminho que Jesus encontra um homem possesso por legiões de demônios e liberta aquele homem. Mas também foi
no caminho para Damasco, que Jesus se manifesta e salva um homem chamado Saulo, que perseguia a igreja. E lá no caminho, esse homem foi transformado. E mais tarde tornou-se o grande apóstolo Paulo. Foi no caminho de Emaús que dois homens iam conversando, tristes por causa da morte de Jesus, porque eles não entendiam, ou não entenderam o que Jesus disse durante seu ministério aqui na terra. Quando Jesus falava assim: assim como Jonas esteve no ventre do peixe por 3 dias, assim também importa que o Filho do Homem seja entregue. E realmente Jesus, ele foi morto na cruz. Os discípulos ficaram apavorados, se entristeceram com a morte do Mestre. Mas eles não tinham compreendido que era necessária a morte de Jesus. Ele se fazer pecado por nós, ele levar sobre si as nossas iniquidades. Sim, ele foi como cordeiro conduzido ao matadouro pelos seus tosquiadores. E lá na cruz, recebeu todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, sofreu por nós. E aconteceu várias coisas ali na cruz. No final termina sendo sepultado. Numa sexta-feira, na manhã de domingo, ele ressuscita. Mas os discípulos não estavam esperando isso. E as mulheres que foram no sepulcro para chorar a sua morte, tiveram uma experiência. Encontraram ali Jesus, ressurreto, vivo. E elas correram e avisaram os discípulos. E alguns deles duvidaram. Mas Pedro foi correndo no sepulcro e percebeu que o sepulcro estava vazio. Mais tarde Jesus aparece entre eles, na casa em que eles estavam reunidos, e fala com eles. Aí eles viram que aquele que morreu na cruz, se fez pecado por nós, havia vencido a morte, estava vivo. Mas muitos não souberam da ressurreição de Jesus. E ali perto de Jerusalém havia uma aldeia, que distava 12 quilômetros, Emaús. E eles voltando tristes, chorando, com o coração arrebentado, porque o Mestre tinha sido morto, uma morte horrível. E alguém se aproxima dos dois, ali no caminho de Emaús, e pergunta: por que vocês estão tristes? O que vocês estão conversando? E eles falam: você não soube o que aconteceu em Jerusalém? Que mataram o varão profeta, um homem poderoso em obras. Mataram aquele que era a nossa esperança. E aquele que se aproximou começou a revelar alguma coisa, mas ele não disse para vocês que isso ia acontecer. Foi falando com eles, foi abrindo seus olhos. E quando chegaram na aldeia, já era noite, convidaram ele para comer pão. Até então eles não perceberam quem era aquele homem que se aproximou. Mas quando se assentaram ao redor, dentro da tenda, ele abençoou o pão. E os dois perceberam que aquele que se aproximou era o próprio Jesus, aquele que foi morto na cruz, se fez pecado por nós, ressuscitou e agora estava ali com eles. Seus olhos se abriram
e eles viram: o Mestre está vivo, o Mestre ressuscitou, ele venceu a morte. E aí então Jesus foi embora. E esses dois homens deixaram até a comida de lado, o pão de lado, e correram para Jerusalém avisar os discípulos: o Mestre está vivo, ele venceu a morte, ele ressuscitou, glória a Deus. Esse Jesus, no caminho, salvou Paulo, se revelou aos discípulos, e ele é o caminho, não existe outra maneira de nós nos aproximarmos de Deus, é só através de Jesus. Ele é o único caminho, ele é o único Salvador, por isso ele é o único Senhor, e ele afirma: eu sou o caminho. Mas ele também diz: eu sou a verdade. Muitas pessoas falam que a verdade é relativa, mas Jesus é a verdade que permanece. Ele é a verdade eterna. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. E essa verdade é aquela que nos tira das trevas, é aquela que nos mostra que sem Deus nós não temos esperança alguma, estamos perdidos, longe de Deus. Essa verdade nos traz das trevas para a luz. Foi por isso que lá em São João, capítulo 8, versículo 32, ele dizia assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E o diabo reina nas trevas, na mentira. Mesmo aqui no Evangelho de São João fala que o diabo é o pai da mentira, que nele não há verdade alguma. Então ele escraviza o homem na idolatria, escraviza o homem na imoralidade, ele escraviza o homem lá, trazendo sofrimento, angústia, desespero, incertezas. Mas quando a pessoa ouve falar de Jesus e conhece Jesus, ele é a verdade, e essa verdade liberta o homem das garras do diabo, da mentira, do poder das trevas, do seu sofrimento. Verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então esse Jesus que afirmou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, é aquele que tira o homem da sua vida distante de Deus e aproxima do Pai. Ele fala: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Está escrito no Evangelho, São João capítulo 10, versículo 10, o diabo, o ladrão, o pai da mentira, ele vem para matar, roubar, destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. É esse Jesus que é a verdade. Ele é poderoso. Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então esse Jesus, ele é tão poderoso, que por mais profundo que o homem esteja no pecado, por maior que seja o seu sofrimento, por maior que seja a sua dor, por maior que seja o seu desespero, essa verdade traz o homem para a luz, tira o homem das trevas, dá a ele uma nova vida, e uma vida abençoada, uma vida abundante. Então esse Jesus que afirmou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O profeta Oséias, ele dizia assim: meu povo sofre, meu povo peca por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Então a falta de conhecimento faz com que o homem viva no engano,
sofra, peque. Por isso ele falava: o meu povo peca por falta de conhecimento. E o pecado traz sofrimento, o pecado traz dor, traz tristeza. Mas Jesus é essa verdade, que tira o homem das trevas, tira o homem do pecado, liberta dos seus vícios e traz ele para a luz. Em São Mateus, no Evangelho de São Mateus está escrito, capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então a pessoa, ela erra por não conhecer a verdade, por não conhecer esse Deus, o seu poder. Errais, não conhecendo as Escrituras, porque na Escritura está a verdade. Quando você começa a conhecer a palavra de Deus, o caminho se abre, a luz brilha. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus é lâmpada, ela ilumina, ela traz a verdade, ela nos tira das trevas e nos traz para a luz. Então é importante a pessoa observar isso da palavra de Deus. Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Capítulo 8 de São João: quem me segue não andará em trevas, ou seja, não andará no engano, na mentira, mas terá a luz da vida. Então esse Jesus é a verdade. Existem muitas videiras, existem muitos caminhos, mas só Jesus é a videira verdadeira, é o caminho verdadeiro, né? Caminho, verdade e vida. Foi esse Jesus que fala, né? Vós não quereis vir a mim para ter vida? Então a vida, ela está em Jesus. E ele falava isso para aquela multidão que o acompanhava, porque sem Deus a pessoa não tem vida eterna, não tem vida feliz, não tem alegria, não tem uma paz verdadeira. Ela tem momentos de felicidade, momentos de alegria, mas quem pode trazer a felicidade real, uma vida real, que preenche o seu ser, que preenche a sua alma, que faz dessa pessoa uma pessoa alegre? Só Deus, na pessoa de Jesus. Eu sou a vida. Então esse Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, esse Jesus que um dia alcançou cada um de nós, um dia estendeu suas mãos, nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. E é por isso que nós o amamos. É por isso que estamos aqui nessa noite, para adorar o seu nome, para dizer: tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, tu és digno de todo louvor, toda adoração, porque és a verdade, é o Deus da minha vida, é o caminho pelo qual estou andando. E esse Jesus, na noite de hoje, ele é o convidado principal nesta reunião. É o Jesus que está à direita do Pai, mas é o Jesus que está aqui conosco através do seu Espírito Santo. Está aí bem juntinho de você agora, está aí bem junto do seu coração. E esse Jesus, ele não só perdoou os nossos pecados, mas escreveu o nosso nome no livro da vida. Foi isso que ele disse para os discípulos: alegrai-vos, não só porque os demônios te obedecem, porque as enfermidades são curadas. Não se alegre só pelas bênçãos que ele tem te dado, mas o motivo maior da nossa alegria é de saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Olha que coisa tremenda!
Alegrai-vos, não porque os demônios te obedecem, não porque os enfermos são curados, porque as bênçãos vêm sobre a sua vida. Alegrai-vos sim. O maior motivo da nossa alegria é de saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. E saber que aqui no mundo vamos ter lutas, teremos aflições, teremos problemas, mas um dia tudo isso cessará. Ele fala, tem de bom ânimo, porque um dia lá não haverá mais tristeza, mais dor, mais lágrima, mais sofrimento, mais gozo e alegria eterna. Então, meu querido, a Bíblia fala até para a gente se alegrar na perseguição, nas lutas. Se alegre, grande é o vosso galardão. Não se entristeça, não se esmoreça com os problemas, não desanime na sua caminhada. Ele está ao seu lado, Ele te fortalece, Ele te ajuda, mas sempre tem os seus olhos lá na frente, sabendo que um dia tudo isso vai passar. E aonde você estará? Somente alegria, gozo, paz por toda a eternidade. Então tenha certeza, meu irmão, a luta vai passar, o problema vai passar, essa prova vai passar, tudo passa quando nós confiamos no Senhor, tudo vai passar. E chegará um dia que nós vamos estar diante dele e ouvir, servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Olha que coisa tremenda, você chegar diante do Senhor, Ele olhar para você e dizer, valeu a pena, servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Por isso, meu irmão, não se preocupe, não inveje os ímpios, né? Não fique preocupado com as coisas que acontecem por aí, não. Cuida da sua vida, olha para Jesus, se firma com Ele, porque Ele é sua rocha, seu escudo, sua fortaleza. Ele vai estar com vocês todos os dias. E olha que coisa, Ele vai estar com vocês todos os dias da sua vida. E por fim, você estará com Ele por toda a eternidade. Vamos aplaudir Jesus bem bonito, bem forte. Glória a Deus.